E hoje nós vamos finalmente resolver as questões que ficaram em aberto no capítulo anterior. Porém, recomendamos para você que chegou agora voltar ao vídeo de introdução. É lá que começa toda essa paranoia evolutiva que estamos explicando. Está no ar o 6º vídeo do Jornal Prêmio Magno, o jornal que traz a ancestralidade para a atualidade. Ou só uma pergunta, você disse paranoia evolutiva? Foi isso mesmo que eu ouvi? A pergunta de hoje é simples, mas gigantesca. Como o Australopithecus conseguiu superar o colapso psicológico causado pela descoberta da própria finitude? Afinal, perceber que um dia você vai morrer é algo horrível de pensar. Se você prestar atenção ao que acontece na sua própria cabeça quando surge um pensamento pessimista, você vai notar um padrão. O cérebro entra em looping. A mesma ideia volta e volta sem solução. Você não consegue desligar. Esse looping mental começou lá atrás com o Australopiteco. E foi justamente essa espécie que deu o primeiro passo para solucionar o problema. E o método deles pode parecer simples, mas foi revolucionário. Eles começaram a seguir aqueles que ainda tinham foco na sobrevivência, os jovens. Os mais novos não tinham maturidade suficiente para compreender a grande tragédia da vida. Logo, não haviam sido afetados pelo choque da finitude e ainda se comportavam com naturalidade, buscando comida, brincando e vivendo. Enquanto isso, os mais velhos, já abalados pela descoberta da morte, fizeram algo inédito na história da humanidade. Decidiram observar e imitar os jovens. Isso mesmo que você ouviu. Imitar para tentar pegar emprestado aquele otimismo. Imitar para ocupar a cabeça com outra coisa, que não fosse o terror existencial. O ato de imitar virou uma ferramenta de sobrevivência. E isso mudou tudo. Quando a mente percebeu que nada fazia sentido, observar e imitar se tornaram quase uma terapia. E pela primeira vez na evolução, uma espécie atingiu um nível interessante de sabedoria e depois a negou. A nível de informação sobre neurociência, o que o Australopiteco fez foi intensificar a utilização de certos neurônios que já existiam nele e em outros animais. Os neurônios espelho. Esses neurônios se ativam tanto quando um indivíduo realiza uma ação quanto quando observa outro fazendo a mesma coisa e funcionam de forma automática, instintiva, ligada ao comportamento básico da espécie. Mas o que torna o caso do Australopiteco especial é que ele não apenas reagiu instintivamente. Ao imitar os mais jovens de forma deliberada, ele acabou estimulando esses neurônios em um nível mais consciente. Esse uso intencional da imitação pode ter sido um dos primeiros passos para a evolução posterior das capacidades cognitivas que, milhões de anos depois, diferenciariam o ser humano das demais espécies. Na filosofia contemporânea, esse processo de absorver e repetir padrões é chamado de mimese. E o motivo que levou o Australopiteco a negar seus próprios pensamentos foi a descoberta de que nada tinha sentido. Na filosofia, chamamos isso de niilismo. A junção destas duas filosofias, mimese e niilismo, é o que explica a negação de seus próprios pensamentos para adotar como referência a vitalidade e o comportamento do outro. Isso se chama mimese niilista. Pega a visão. E o pensamento trianímico será parte do assunto a ser desenvolvido no próximo vídeo. Simples assim. Até a próxima, pessoal! Espera aí, eu tenho uma dúvida. Durante o dia o Australopiteco imitava os jovens, isso eu entendi. Mas e durante a noite? Alguém pode me explicar o que ele fazia para burlar seus próprios pensamentos?